Maravilhoso, um som ainda mais alto, né? Queridos, que Deus possa falar com vocês nessa noite. Você vir buscar a presença dEle, a palavra diz que nunca é em vão. Creia nisso, saiba que Deus, no invisível, produz coisas maravilhosas na nossa alma, no nosso ser. Deixa Ele fazer isso essa noite. Abra comigo, queridos, em Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo de número 1. Temos tratado esses primeiros 3 capítulos aqui abundantemente. Hoje, nesse domingo de ceia, quero falar um pouco sobre algo que sempre alegra o meu coração. Gênesis capítulo 1. Vamos a partir do verso 28. Que diz assim a palavra de Deus: Deus os abençoou. Deus abençoa a todos nós, amém, queridos? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que eu lhes dou. Isso que sempre Deus faz: eis que eu lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. De novo, eu lhes dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Tudo ficou muito bom. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, é nesse espírito de gratidão que estamos aqui, sabendo que o Senhor nos deu tantas coisas. Realiza mais e mais coisas em nosso meio, nos dá as Tuas bênçãos, as quais esperamos de Ti, e viemos, Senhor, aprender do Senhor. Fala a cada coração aqui individualmente, e cada um sinta a Tua presença, e o Senhor fale profundamente em cada um de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem se assentar. Queridos, como lemos aqui, após Deus criar todas as coisas, é o próprio Deus que diz ao ser humano, diz: eu lhes dou. E aí Deus faz a lista de todas as coisas que havia criado. Então veja como isso é lindo, queridos. Tudo que Deus havia colocado no universo, Ele vai e diz ao ser humano: eu lhes dou. E o que Ele deu não foi algo mais ou menos, nem de meia importância ou de meia beleza. O próprio Deus, que convenhamos deve ter critérios bem elevados, disse que Deus olhou todas as coisas e viu que tinha tudo ficado muito bom. Tinha tudo ficado excelente. E tudo isso, toda essa excelência, tudo isso que tinha ficado muito bom, Deus vira para mim e para você e diz: eu lhes dou. Amém. Quero falar aqui de um dos aspectos mais nobres, mais virtuosos, mais maravilhosos mesmo do caráter de Deus. Inclusive é um dos pontos que até mesmo céticos e ateus dizem, que realmente isso é algo impressionante dentro do conhecimento das Escrituras, que é a questão da graça de Deus, do favor de Deus, que Deus faz essa questão maravilhosa de dar ao ser humano tantas coisas e por fim dar a si mesmo. Isso é algo que a gente tem que ter um cuidado de não tratar meramente como uma doutrina, como um conhecimento. Não é disso que as Escrituras querem transmitir para nós. É muito mais do que algo, uma cartilha que você tem que decorar, ou um pedaço de ensino, ou algo isolado. Não, é algo que se aplica ao todo do nosso relacionamento com Deus. Todo o nosso relacionar com Deus tem que ter esse conceito bem claro, esse entendimento bem claro, que Deus é um Deus de graça. Toda ação de Deus é uma ação de graça, queridos.
A graça exala dele de forma ininterrupta, é a base do caráter dele. O próprio Jesus diz, para nós aprendermos com o nosso Pai. Lá em Mateus 5 ele diz: amem os seus inimigos. Olha como isso é forte. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aí você pode parar, mas Deus, amar o inimigo, orar por quem me persegue, quem é que é assim? Quem é que faz uma loucura dessa? Isso é uma coisa sem pé nem cabeça, é uma coisa muito complicada, é uma coisa que às vezes não faz nem sentido. Amar o inimigo, orar por aquele que está me fazendo mal. E aí Jesus nos aponta para quem é assim. Ele diz: amem os seus inimigos, ore para aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos do vosso Pai Celeste. Então, por que ele está dando esse conselho, esse ensino? Porque assim é o nosso Pai Celeste. Se nós queremos ser parecidos com Ele, Ele é um Deus que aos seus inimigos amou e deu a sua vida na cruz. Ele é aquele que, vendo a maldade, a perversidade, a blasfêmia humana, a ignorância humana, a violência humana, em vez de destruir tudo, Ele se deu orando por aqueles que perseguiam a Ele e o matavam. Então, se nós queremos ser filhos do nosso Pai Celestial, nós temos que entender primeiro essa graça de Deus, ao ponto de fazer o bem aos inimigos e aos que perseguem. Porque Jesus continua: para que vocês sejam filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre quem? Sobre justos e injustos, e derrama chuva sobre bons e maus. Então veja que Deus é um Deus abençoador. Ele está derramando chuva, Ele está abençoando com sol, com luz, com vida a todos. Seja mau, sejam bons, sejam justos, sejam injustos. Todos desfrutam do benefício da graça de Deus, querendo ou não, reconhecendo ou não, agradecendo, sendo grato ou não. Para quem sabe, um dia esse injusto, essa pessoa perversa, um dia repense os seus caminhos e, ao acordar, ver que ele sempre foi alvo da graça de Deus, do amor de Deus, desde que nasceu. Queridos, graça, antes de qualquer coisa, é a razão de tudo que existe. Tudo na existência é fruto da graça de Deus. Ela está em todo lugar. Todas as coisas que vieram a existir porque Deus livremente decidiu trazer as coisas à existência. Porque Ele nos queria, Ele queria ver tudo que há, Ele trouxe a existência por graça. Então a própria existência é manifestação da graça de Deus, como o Salmo 19 diz: os céus declaram a glória de Deus. Ou em outras palavras, os céus declaram essa graça maravilhosa de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos, a obra do coração dele. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discursos, sem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. Então, tudo que existe, para onde você olhar, você está vendo coisas que são frutos da graça de Deus. Se você olha uma cadeira, aí onde você está sentado ou à sua frente, se você olha a pessoa ao seu redor, você olha a mesa, olha o chão, olha essas flores, tudo isso é resultado, tudo isso é fruto da graça de Deus, inclusive você. Você é fruto de uma decisão de Deus, de um pensar de Deus, que disse Ele com Ele mesmo: um dia eu estou criando esse universo inteiro, eu estou criando cada estrela, estou criando cada flor, cada abelha, cada pólen, cada mel, estou criando cada átomo, estou criando tudo que existe, estou criando a Fernanda, um dia eu quero vê-la na terra, estou criando a Lucélia e eu vibro pelo dia que ela entrará nessa existência, estou criando a Maristela porque eu me alegro porque ela é minha filha. Tudo é fruto da graça de Deus. Graça é esse pensar de Deus antes de tudo, concebendo-nos e se deliciando em pensar que um dia estaríamos aqui. É um Deus que ama todos nós. Tudo
tudo que existe, que ele foi tirado do nada, no latim ex nihilo, tudo foi trazido do nada. Então, tudo que surgiu veio inteiramente, brotou inteiramente do coração de Deus. Isso é muito importante, nós temos essa noção, queridos, para não achar que tudo aqui é sem sentido. Eu vou falar um pouco mais isso mais à frente. Tudo é sem sentido, tudo não tem valor nenhum. Não. Tudo foi concebido pelo amor de Deus, tudo brotou dele, do coração dele. É muito bom você saber que você foi pensado por um ser que é tão grandioso e tão maravilhoso. A natureza do amor, queridos, é uma natureza expansiva. Diferente do egoísmo, o egoísmo geralmente se isola e só pensa em si. Se Deus fosse um ser egoísta, ele não teria criado nada, porque só ia ficar pensando somente em si mesmo. Mas o amor, ele é expansivo, ele se expande e ele se satisfaz em satisfazer o outro. Por isso Deus nos criou, porque faz parte da natureza dele, do amor, cuidar do outro. Então eu vou insistir nisso. Tudo é fruto da graça de Deus. A gente usufrui da graça de Deus, queridos, o tempo inteiro, sem parar. A gente come graça de Deus, porque cada alimento foi concebido por Deus nos séculos atrás. Nós bebemos a graça de Deus, você respira a graça de Deus, tudo que você enxerga é graça de Deus, tudo que você ouve foi concebido por Deus, tudo que você cheira, o seu olfato, o seu paladar, tudo, queridos, foi algo que Deus te deu. Não foi o ser humano que inventou isso, Deus te deu, e tudo é da graça de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, né? Nele somos, nos movemos e existimos. Em outras palavras, é na graça, sob a graça de Deus, que somos, nos movemos e existimos. Você é porque Deus é gracioso. Você se move porque Deus é gracioso. Você existe porque Deus tem essa graça de querer você aqui. Abra comigo, queridos, no Salmo 139, que fala de um Davi maravilhado ao pensar nessa graça de Deus. Salmo 139. Salmo 139, verso 4. Olha como Davi fica maravilhado, queridos, que a gente possa ficar maravilhado também ao entender isso. Ele entendeu isso há 3.000 anos atrás, que a gente possa ter um pouco desse entendimento de Davi. Salmo 139, verso 4. Antes mesmo que a minha palavra me chegue à língua, então na sua oração, antes que a sua palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu me ausentar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Olha que maravilha, queridos. Não interessa onde você esteja, para onde você vá, como Davi diz, mesmo neste lugar distante, a tua mão direita me guiará e me susterá. Então ele fala desse Deus que abrange tudo, que nos cerca por de trás ou por diante, está o tempo todo conosco, que nos entristeceu e nos viu, ficou admirando-nos enquanto nós crescíamos dentro da barriga das nossas mães.
Ele estava, nesse momento em que ninguém nos via, Ele estava todos os dias olhando para nós. Então, queridos, nós nunca estivemos longe da graça de Deus, você nunca esteve um segundo que não fosse sob a graça de Deus, você nunca fugiu 1 milímetro da graça de Deus. Se você está vivo, é pela graça de Deus. Antes de estar vivo, Deus pensava em você. Enquanto vivo, Ele pensa em você. Se você está vivo, é graça. Se você morrer, você vai para a graça. Tudo é com a graça de Deus. Deus é tão maravilhoso, como Davi diz aqui, as suas obras são maravilhosas. E eu digo isso com convicção. Se a gente parar para pensar, queridos, no que Ele nos deu ao criar todas as coisas, e como nós lemos em Gênesis, Ele olhando para o ser humano, olhando para mim e para você e dizendo, eu lhes dou, eu lhes dou. Foi dado, queridos, é um presente para nós. O que? A gente para e vê a imensidão de tonalidades de cor. Deus poderia ter criado 2 cores, 3 cores, não, mas há uma infinidade. A mesma coisa com os sons. A gente às vezes nem ter capacidade de ouvir, mas Ele nos deu sons e num espectro imenso. Tanto é que nós podemos compor músicas e de forma ilimitada. Mesma coisa com o olfato, com o paladar. Quanta comida gostosa, quanta comida variada, né? Uma gama infindável de coisas que Deus fez para nós, para nossa alegria, para nosso desfrute. Não sei vocês, mas há 20 anos atrás eu não sabia o que era um queijo brie ou um queijo camembert. Hoje são meus queijos favoritos. Sempre tem um pedacinho lá em casa, porque quando a mulher lá de casa, né, a ajudante lá de casa, faz uma comida que não está muito boa, põe um queijinho do lado e já salva. Há 20 anos atrás, eu pelo menos não sabia o que era um queijo brie ou camembert. Então é o tempo todo coisas vindo que Deus já pensou, já havia feito, e tudo para nós. Há 30 anos atrás, na minha cidade do interior aqui de Goiás, a gente não tinha acesso a camarão. A gente só comia camarão quando ia à praia. Hoje, qualquer esquina que você vai, você acha camarão fácil. Então, é muita coisa boa que a gente tem. Cada dia é uma receita nova, cada dia é um perfume novo, cada dia uma miríade de músicas novas. Deus nos dá graça o tempo todo, nos dá graça até mesmo de, a partir de nós, gerar vida. Algo que Deus, nem nisso Ele não foi egoísta, queridos, nem nisso Ele poderia dizer, não, só eu vou ser criador. Não, até isso Ele quis compartilhar conosco, até isso Ele quis nos fazer participantes. Deus nos deu pais, Deus nos deu filhos, Deus nos deu amigos, nos deu família, nos deu amor. Ele poderia ter nos feito, que Ele sem a capacidade de nos comunicar, sem capacidade de ter afeto. Mas isso também é graça de Deus. Isso também é um replicar de quem Deus é. Até mesmo isso que você está fazendo agora, que é refletindo, examinando isso que está sendo dito, pensando sobre essas coisas, até isso é graça de Deus. O seu dom de pensar foi lhe dado. Deus te deu isso, te deu a capacidade de pensar, de mover, de agir, está vivo. Então, na verdade, tudo que você produz, querendo ou não, seja um ateu ou não, é de forma indireta também uma produção de Deus, porque Deus te deu essa capacidade. E o ser humano não para de descobrir coisas novas que Deus já havia feito e estava ali para o ser humano vivenciar, usar, experimentar. É eletricidade, é magnetismo, é micro-ondas, é internet. Tudo que Deus nos deu a capacidade inventiva mental e nos deu os materiais para que, com a capacidade inventiva e os materiais para isso, se juntando, a gente construísse coisas novas e coisas novas o tempo inteiro. A medicina não para de descobrir coisas espetaculares sobre o nosso corpo que nós desconhecíamos, mas que usufruíamos. Então tem um monte de coisa que a gente usufrui agora, que a gente não sabe sequer que existe, não sabe como funciona, não tem a noção que está ali, mas você está desfrutando. E que talvez a medicina vai descobrir daqui a 10 anos, a 20 anos, daqui a 100 anos, ou talvez nem nunca venha a saber.
Há um número ilimitado de coisas que nós desfrutamos e nós não conhecemos, não estamos agradecendo a Deus por isso, já que a gente nem sabe, mas Ele nos deu. A graça de Deus permeia todo o universo. Quando você estuda ciências, você está estudando a graça de Deus. Quando você estuda astronomia, você está estudando o quê? A graça de Deus. O próprio Copérnico dizia, né? O meu estudo é simplesmente tentar pensar os pensamentos de Deus após ele. Estudar biologia, estudar medicina, você está estudando a graça de Deus. O que Deus fez. Estudar física, estudar química, estudar tabela periódica, tudo é estudar a graça de Deus. Estamos mergulhados, queridos, num número infinito, infindável de coisas que Deus simplesmente, resumindo naquela frase, eu lhes dou. Deus nos deu. Até mesmo, né, com Jesus dando a sua vida na cruz, Ele nos deu até essa bênção de ter o Espírito Santo caminhando conosco todos os dias. Ele enchendo o nosso coração, Ele nos fortalecendo, Ele nos dando coragem, Ele nos dando ânimo. Até isso Ele fez questão de habitar dentro de nós e de nos dar força e nos encorajar. Mas ainda assim, queridos, isso ocorre, eu não estou aqui para culpar ninguém, mas querendo tratar disso, para que a gente se cure desse tipo de pensamento. Muitas vezes as pessoas vêm e dizem, a vida não tem sentido. E isso, a primeira coisa que a gente tem que saber é uma fé da pessoa. Ela colocou isso na mente dela, a vida não tem sentido. Que é uma fé, uma crença que primeiro, antes de tudo, está 100% enganada. Porque tudo veio de um sentido, tudo veio do amor de Deus e da graça de Deus. E se Deus criou todas as coisas, Ele fez porque essas coisas têm sentido. Ele não criaria algo sem sentido. E tudo vindo dele tem significado, tem beleza, tem alegria. Como Davi diz, as suas obras são maravilhosas e eu digo isso com convicção. As obras dele são maravilhosas, têm sentido. Então é um engano infinito a pessoa achar que a vida não tem sentido se a graça de Deus, que é infinita, dá um sentido infinito ao que Ele fez. Mas por que as pessoas chegam a isso, pensam isso, tem esse pensamento que adoece, antes de qualquer coisa adoece, porque se nada tem sentido, a própria pessoa não tem sentido. Se o mundo e o universo não têm valor, a própria pessoa não tem valor, e isso destrói a pessoa, racha ela por dentro, fragmenta ela inteira e deixa ela em pedaços. E é por isso que a gente tem que tratar disso. Então, mas por que a pessoa chega a esse pensamento tão destruidor, um pensamento de morte? A vida não tem sentido. Porque a gente olha ao redor e vê um mundo, né, queridos, de dores, um mundo de sofrimento, um mundo de hostilidades, um mundo cheio de doenças. Mas aí, de novo, a gente para e pensa e volta ao início da mensagem. É esse o mundo que nós temos? Sim, é um mundo em que há dores, há sofrimentos, há hostilidades e há doenças. E não são poucas coisas ruins, são muitas. Mas ainda assim, como vínhamos falando, o universo, a marca do universo é uma marca de graça. E é primeiro porque nós estamos vivos. Porque se o universo não fosse um universo de graça, fosse um universo de desgraça, nós agora ou estaríamos todos mortos, ou terrivelmente adoecidos, em grande sofrimento, em dor e pavores e medos. Quando essa não é a realidade substancial e majoritária. Existem sim, mas muito mais de uma forma esporádica do que de uma forma contínua. Quando um bebê, por exemplo, nasce com uma atrofia ou com um problema genético, a gente não trata isso como se fosse algo comum e frequente. Ah, é só mais um, sim. Todos são assim, né? Então esse é mais um. Não, a gente trata como uma infeliz exceção. Por quê? Porque a maior parte do que nós desfrutamos é graça e não sofrimento. Então a gente tem que pensar, esse mundo está mergulhado em dor e sofrimento. Não, esse mundo está mergulhado na graça de Deus.
Por isso que quando a gente sofre uma doença, esse mês eu tive uns dias de doença, ou esse ano eu tive um período de doença, e não o contrário, né? O ano todo de doença e a gente tem breves períodos de saúde. Não é assim. Então, quando a gente fala sobre o sofrimento da terra, na terra, a gente tem que parar de tratar isso como se fosse algo superabundante e transbordante. Não. Há uma quantidade muito grande e horrível, mas não tem como se comparar com a graça de Deus que nos é dada. A quantidade de pessoas cegas não é maior que a quantidade das pessoas que veem. É irrisoriamente menor. A quantidade de pessoas mudas, ou surdas, ou que não têm paladar, etc., etc., é ínfima comparada às pessoas que têm esse desfrute. Então, a graça de Deus é muito maior. Não tem como comparar a graça de Deus com a transgressão humana. Nem mesmo com esses males, nem mesmo com o pecado humano. Você vê tanta guerra, tanta violência, tanta morte que a gente vê por aí nos jornais, mas não tem como comparar com a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça sempre vai ser maior, queridos. O apóstolo Paulo diz: as nossas leves e momentâneas tribulações. E ao falar isso, ele não estava falando deitado em um sofá, ele passava por questões calamitosas, por questões trágicas, com violência, prisão, ameaça de morte, apedrejamento, espancamento. Ele passou os piores sofrimentos que um ser humano muitas vezes passa. E ainda assim ele diz: as nossas leves e momentâneas tribulações não hão de se comparar com o eterno peso de glória que nos está reservado. Isso é fé, isso é evangelho, isso é realidade. Se a pessoa diz: não, nossa vida é uma desgraça, nossa vida é dor e sofrimento e males, isso é uma fé, não é a fé do evangelho. A fé do evangelho é nosso eterno peso de glória que nos está reservado, e a vida que Deus nos deu é uma vida que tem que ser uma vida abençoada. Jesus diz: tem de bom ânimo. Ele falou: olha, vocês vão ter aflições. Jesus deu a real, ele não passou uma visão utópica, irreal, maluca, de gente, né, doida, não. Ele falou: vocês vão ter aflições. Já saibam disso logo de saída. Vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Sempre mantenham essa perspectiva de gratidão, mantenham o bom humor, mantenham a saúde mental, tenham um bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. A graça de Deus sempre vai triunfar. A graça de Deus venceu a maldade, a graça de Deus é maior do que o sofrimento, a graça de Deus é sempre maior, queridos, e mais abundante. Por isso que a Bíblia insiste que nós devemos ser gratos. Porque o que Ele nos dá é muito maior do que, às vezes, o que a gente sofre. A graça de Deus é maior que a maldade humana, a graça de Deus é maior que as nossas dificuldades. Por isso que Jesus, ao falar da vida, Ele diz, olha, Ele não diz: a vida aqui é uma desgraça, a vida aqui é dor e sofrimento, é choro e lágrimas, preparem-se para sofrer, a vida é sem sentido. Não foi isso que Jesus disse. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele não falou: eu vim aqui para vocês reconhecerem que a vida de vocês é sem sentido, mas vão em frente. Não foi isso, querido. Ele falou: não, é para vocês terem vida e vida em abundância. Vocês serem repletos de vida, repletos de alegria, e que vocês celebrem a vida. Desde já vocês se saberem amados, se saberem perdoados, se saberem guardados pelo Pai. Vão passar por aflições? Vão, mas sem perder o ânimo. Devem manter a gratidão, devem manter a alegria, devem manter o equilíbrio, sem se desesperar. É só assim, querido, que a vida é abundante. Quando você mantém essa perspectiva que você está em um mundo de graça. Amém. Mesmo como Jesus diz: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ele reclinava a cabeça talvez na rocha, mas era uma rocha que era fruto da graça de Deus. Então a primeira coisa, a gente tem que urgentemente parar
que é um clamor que eu faço e que as Escrituras fazem, parar urgentemente de tratar a gratidão como o suprassumo da virtude. Nossa, olha, essa pessoa é grata, meu Deus, que maravilha, como que essa pessoa consegue? A gente trata a gratidão como se fosse escalar o Monte Everest. Não, queridos, gratidão é o primeiro passo. Gratidão é o ponto de partida. Gratidão é a coisa mais óbvia a ser feita, sabendo que o Deus que nós temos morreu em uma cruz por nós, sabendo que Ele nos criou, que Ele nos deu vida, que Ele se importa, que Ele não nos deu apenas vida, mas nos dá vida, ama, que Ele criou esse universo para o nosso desfrute, para a nossa alegria, nos deu inteligência, capacidade motora, capacidade física, psicológica, mental e espiritual. Tudo nos foi dado. Ele disse: eu vos dou. Então, o passo inicial é você ser grato. Começa tudo daí. Porque senão, como é que a pessoa que não tem esse coração disposto, esse coração de gratidão, olha para a cruz e diz: eu creio nisso? Não tem como você crer em um Deus que morreu por você, se a gente não tem um coração que reconhece que a gratidão é a nossa atitude natural. Porque se a gente trata a gratidão como algo extremamente difícil e inalcançável, e poucos vão chegar lá, você já reconheceu e já partiu já tratando a gratidão como algo que não é para você. Não. É natural, entenda isso, que nós temos momentos em que não estamos gratos porque a gente está passando por uma situação muito difícil. É um luto, uma doença que nos abate, uma briga familiar, algum tipo de complicação na vida que às vezes nos deixa realmente abatidos e a gente não consegue exercitar isso. Mas tem que ser algo momentâneo e algo que você tem que sempre procurar recobrar. A alegria, a gratidão, porque se você se entrega à insatisfação, você cai em autovitimização, você perde força, você se desanima, você se abate e cai em problemas psicológicos mais severos. Queridos, olha só, é muito difícil uma pessoa ingrata não cair em algum tipo de problema psicológico. Muito difícil. Uma pessoa ingrata já está concebendo, já está germinando a sua doença psicológica de amanhã, se é que já não está no hoje. Então é algo que a gente tem que fugir disso, e é por isso que as Escrituras tratam disso com tanta frequência e tanta seriedade, porque sabe que se a gente desanimar, se a gente se entregar ao lamento e a choramingar a vida e lamber as próprias feridas, isso nos destrói. Desanima. Por isso que Jesus diz: diante das aflições, tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Isso é saúde mental. Já a gratidão, se a insatisfação nos abate, a gratidão nos dá uma força espetacular. O apóstolo Paulo, de novo, esse que sofreu horrores, foi apedrejado, ele dizia: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Por quê, queridos? Porque a gratidão é um cinto de segurança para nós frente a problemas psicológicos. A esse universo imerso em graça que nós comentamos, a gente tem que responder com gratidão. Um certo autor escreveu dizendo: olha, uma das primeiras coisas, na concepção dele, uma imaginação dele, né? Uma das primeiras coisas que nós vamos sentir quando chegar aos céus é que nós vamos sentir vergonha. Vergonha de não termos reconhecido tudo que Deus fez por nós. Que às vezes, quando reclamamos de uma doença, a gente não sabe das centenas de vezes que Ele nos poupou de doenças, talvez até piores. A quantidade de acidentes os quais você já foi liberto, já foi livre e nem ficou sabendo. A quantidade de pessoas ruins, de assaltos e até de morte que você foi liberto, livre por Deus, e você nem ficou sabendo. Não é mensurável, queridos. Não dá para calcular a quantidade de vezes que Deus te protegeu. Você só está vivo porque Deus te protegeu. Nesse exato momento, você tem trilhões de células aí no seu corpo. E basta uma começar a se comportar indevidamente, começar a se multiplicar loucamente, pronto, você tem um câncer. Basta um vasozinho entupir e pronto.
ou os seus neurônios de repente pararem de funcionar, ou indo para um extremo, um raio, um meteoro, uma árvore cair em cima de você e pronto, acabou tudo. Você só está aí porque Deus quer que você está aí e Ele está te guardando e quer ver você brilhar nessa terra. Eu lhes dou. Ele está te dando. Cada segundo que você está vivendo, esse próximo segundo agora, ó, Ele te deu. Esse próximo te deu. Esse próximo, Ele te deu. Não é você que conquistou, não é você que tem. Você não tem poder sobre isso. Qualquer momento você pode partir, mas Ele está te dando, segundo após segundo, novas chances para viver melhor, para agir melhor, para ser melhor. Aproveite cada segundo, sem reclamar que a vida tem sentido, porque se Ele está te dando esse segundo a mais, é porque a vida tem sentido, você tem valor, Ele te ama e quer ver você brilhando. Ele se regozija ao olhar para você e ver você aí. Continue firme e forte, porque Ele se importa. Olha só, queridos, toda ação, como eu comentei, é uma ação da graça de Deus. E não havendo mais nada a nos dar, porque simplesmente Ele havia dado tudo, o que é que você tem que Ele não te deu? Tudo. Nós comentamos, seja a sua comida, o que você bebe, o que você respira, sua capacidade mental, motora, você existir, você está vivo, tudo que você produz, até algo indireto, porque Ele te deu vida e Ele te dá capacidade, tudo Ele te deu. E não restando mais nada a te dar, Ele deu a última coisa que ainda não havia dado, que era a si mesmo. Ele se deu por você na cruz. A Bíblia nos diz que Deus demonstrou o seu amor por nós, dando a vida por nós. Já havia dado tudo e ainda deu até o impensável, que é dar a si mesmo. É Deus derramar sangue por você. É Deus dar a vida por você. A esse absurdo, essa loucura maravilhosa é o ponto do amor de Deus por nós. Aquele trecho que a gente tanto fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida por nós. Não, se você me ama, então você tem que ser capaz de dar vida por mim, né? Um namorado pode falar para, olha, Deus demonstrou o amor dele fazendo isso, dando a vida por nós. Então a graça de Deus é Deus dizendo, haja luz e houve luz. E é Deus dizendo, haja cruz e houve cruz. Como a gente tem explicado aqui, Deus deu a sua vida por nós, antes da primeira planta secar, antes do primeiro animal morrer, antes do primeiro pecado ser cometido, antes do primeiro deserto, o primeiro mar existirem, Deus deu a sua vida por nós, antes da fundação do mundo. Ele criou já tudo sabendo, eu vou dar tudo para eles, e vou dar o meu coração, vou dar o meu ser e vou morrer por eles. Esse é o Deus, queridos, que nós servimos, um Deus que nos dá tudo e ainda morre por nós. E a que direito nós temos de dizer a vida não tem sentido, ou eu vou me entregar em insatisfação? Não, não faça isso, porque isso é irreal, isso não é a realidade. A realidade maior é um Deus que nos cobriu de graça, sim, que o universo foi estragado pelos nossos erros e por nos afastarmos desse Deus, mas que também, até mesmo isso, Ele já está com um conserto prontinho, como Jesus diz, eu vou para vos preparar lugar. Se não fosse assim, eu lhes diria, mas eu lhes digo a verdade, eu estou indo e na casa do meu Pai tem muitas moradas. Isso é bom demais, queridos. Vamos ficar de pé? A graça de Deus, queridos, foi superabundante na cruz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus foi superabundante na cruz, porque sempre foi superabundante. Desde a criação, desde sempre, Deus sempre foi superabundante. Que a gente possa crer nisso e reconhecer que Deus está sempre com esse intento para conosco, fazer que a nossa vida seja uma vida e vida em abundância. Ele sempre quer que haja abundância em nós, abundância de alegria, abundância de coragem, de determinação, que você ande com essa coragem. E essa graça de Deus, Ele decidiu estender por toda a eternidade.
pelos séculos dos séculos sem fim, em que nós viveremos com Ele. Vamos orar então, queridos. Senhor nosso Deus, tudo o que nós temos foi nos dado pelo Teu amor. Como Davi diz, é das Tuas mãos que recebemos tudo o que nós temos. O Senhor nos cerca, à nossa frente, atrás de nós, estamos cercados pelo Teu olhar de amor. Como foi lido no Salmo hoje, o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. Tu és paciente, Teu amor leal é eterno. Senhor, o Senhor que transborda de amor para conosco, que a gente reconheça esse cuidado, sabendo que esses sofrimentos que nós temos, e não são poucos, mas não são de comparar com o amor que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem reservado para nós na eternidade, que a gente não perca essa perspectiva da graça de Deus nos dando tudo. Se nós estamos com alguma dor agora, mas nós estamos enxergando, estamos ouvindo, estamos falando, estamos nos alimentando, o Senhor nos dá tanto. E até mesmo o dia que partirmos, nós não partimos da Tua graça, nós partimos para mais graça ainda. O nosso caminhar é de graça em graça, o nosso caminhar é sempre com o Senhor cuidando de nós. Que cada momento, Senhor, no momento da alegria, a gente vibre em Teu Senhor, nos dando isso. E no momento de dor ou incômodo, a gente saiba que o Senhor olha por nós. Sustenta cada um dos Teus filhos, Pai. Como Davi diz, guia-nos, sustenta-nos, nos dá força, nos dá coragem para os momentos de dor, a gente não perder essa noção da graça do Senhor, de tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor nos deu vida em abundância, nos ajuda a desfrutar disso, nos ajuda a manter a gratidão todos os dias, que a gente mantenha um coração grato, Senhor, capaz de dizer obrigado, capaz de dizer obrigado, capaz de dizer obrigado todos os dias, repetindo e falando, porque sempre vai ser pouco comparado a tudo que o Senhor nos deu, e tudo que a gente nem sabe que o Senhor nos deu, nem sabe que o Senhor nos guardou. O Senhor é bom. Obrigado, Pai, e cada um que estiver em dor, que o Senhor venha acolher na Tua bondade, que o Senhor venha livrar na Tua misericórdia, que o Senhor venha nos guardar, Senhor. Abençoa cada vida aqui que estiver passando por qualquer momento de dor, que a Tua graça se manifeste, que o Senhor venha sarar, o Senhor venha curar, o Senhor venha trazer alívio, venha trazer bálsamo, porque nós cremos na Tua graça, cremos no Teu cuidado para conosco. Então cuida de cada um de nós, Senhor, e responde ao clamor de um povo que espera de Ti a Tua bondade e a Tua proteção. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos.